Olá, pessoas. Pessoas não, pessoal, né? Desculpa. Olá, pessoal, tudo bem? Helena entrou. Oi, tudo bem, Júlia? Ei, tudo bem? Boa Olha isso, a noite. gente nem começou ainda, são 6h59. Estamos com 28, 31 pessoas Olha, já. que legal, né? Esse tema também, né, 32. Júlia, é tão bom, né? A gente Ah, é tão junta gostoso esse bastante assunto gente. que eu acho que faz bem todo mundo participar mesmo. É Vamos só verdade, muito esperar. legal. Bom, eu ia falar, vamos esperar até 7 horas, mas deu 7 horas. Aham. Então, vamos começando aos poucos para o pessoal ir entrando aí. Mamães e Maravilha. papais, para vocês que estão entrando agora, que não viram nenhuma das nossas comunicações do que seria essa live, hoje a gente vai falar sobre os aspectos emocionais durante a gestação e no puerpério. Então, essa mensagem, essa live de hoje serve tanto para as mamães quanto para os papais. O interessante também é que, como cada gravidez é diferente uma da outra, eu acredito Uhum. que mamãe, não é só para mães de primeira viagem, né? Com certeza, Então, Júlia. sejam muito bem-vindos. Eu acho que a gente pode ir começando aos poucos. Assim, como eu falei, Uhum. pessoal, hoje a live é sobre aspectos emocionais. Vocês podem fazer suas perguntas aqui. A gente tem um cronograma para seguir. Só que como vocês vêm acompanhando nossas lives, a gente acaba indo e voltando, mas eu vou dar uma forma de conseguir incorporar as perguntas de vocês para dentro da nossa live. Então Uhum. vamos lá, Helena. Eu acho que você pode se apresentar. Melhor do que eu te apresentar é você mesmo, porque assim, Uhum. gente, a Helena é espetacular. Espetacular. E assim, eu vou te falar, a maioria dos comentários nos posts, todo mundo, ela é espetacular, ela é maravilhosa, e ela é sim, ela é tudo isso que todo mundo fala, pessoal. Helena, Parece, contigo. Júlia. É um prazer estar aqui, Júlia, adorei o convite. Eu acho que esse espaço é muito, muito bacana para a gente aproveitar e falar de coisas importantes, de um assunto tão valioso quanto o início da vida, a gestação, o puerpério, tanto dos aspectos emocionais da mãe quanto do pai, né? E estou me apresentando um pouco, eu sou psicóloga, trabalho na perinatal há mais de 10 anos, então, assim, faço com muito amor, com muito carinho, é um local que eu amo trabalhar, que a gente trabalha com esse momento tão privilegiado da vida, então, assim, é um prazer mesmo estar. Eu costumo dizer que, assim, graças à minha profissão, graças à psicologia, eu tenho essa oportunidade de estar vivenciando um momento tão espetacular e tão importante na vida das pessoas, que é esse início, né? Que é a base de tudo que vem a seguir. Então, quando a gente tem um bom início, uma boa gestação, né, e os primeiros meses, isso é tão importante que vai repercutir em todo o desenvolvimento da criança, em todo o vínculo da mãe, do filho com a mãe, do filho com o pai, com os outros irmãos. Então, assim, é um É. prazer enorme. Sou psicóloga hospitalar e clínica, fiz mestrado em psicologia clínica, trabalho com puérperas e gestantes há bastante tempo, né? Já trabalhei um tempo antes da perinatal em hospital geral, mas a minha paixão é essa. A E Helena, pessoal, para quem não sabe, ela que participa, ela dá essa palestra que ela hoje vai falar um pouquinho, vai conseguir. A gente vai conseguir botar em 1 hora o que você fala no curso de gestante, que quase que demora um dia inteiro. Inteiro, né? Engasguei. Mas a gente vai abordar aqui um aspecto, um tema que eu acho que interessa todo mundo. Como eu estava falando lá no início, não sei se mais pessoas entraram agora, mas é um assunto super interessante, porque cada gestação é diferente. Então, assim, a gestação de primeira vez pode ser muito diferente da gestação de segunda. Então, esse tema é sempre novo. É sempre novo esse tema dos aspectos emocionais. O que você sentiu na primeira, você pode não sentir na segunda, ou enfim, podem ser completamente diferentes. Então, eu acho que é por isso que é tão legal e tão gostoso esse nosso bate-papo. Para vocês saberem, esse bate-papo surgiu de uma ideia que a gente teve para tentar homenagear o Dia dos Pais, mas aí a gente falou assim: nossa, tem tanto assunto, Helena, vamos só fazer um geral de mulher e homem, de mamãe e uhum, papai? Então vamos. Então a gente vai aqui abordar alguns assuntos pertinentes ao papai e pertinentes também à mamãe. Vamos começar uhum, então? Eu vou bora, seguir o vamos lá. roteiro, mas como eu falei, pessoal, podem ir mandando suas perguntas. Helena, não precisa se preocupar em ler, deixa que eu Tá, leio e dou pode um deixar. jeito de te perguntar aqui, porque eu sei que a gente se perde enquanto a gente fala. É. Bom, vamos começar assim.
quando a pessoa é gestante, né? Fora os aspectos, as mudanças físicas que acontecem no nosso corpo, quais são como que a gente consegue se preparar para os aspectos psicológicos, para as coisas psicológicas que vão acontecer, as mudanças, né, psicológicas que vão acontecer na vida, não só da mulher, como do casal, do homem? Uhum. Então, Júlia, como você começou falando, né, assim, as mudanças, as transformações são muitas durante a gestação. Se fosse apenas por uma questão hormonal, a gente teria gravidezes muito similares, né? Principalmente numa mesma mulher. Então, assim, a gente não pode desconsiderar que toda a ebulição hormonal que acontece durante a gestação e no puerpério, ela é significativa, né? Tem um peso nisso, tem uma repercussão importante, mas não é só isso. Porque senão a gente teria quadros parecidos. Então, assim, a questão hormonal é importante, mas mais do que isso, a gente tem toda uma adaptação que se faz necessária nesse momento. Então, desde o momento que a gente, antes até de engravidar, né, nas famílias, nos casais que programam essa gestação, então só a ideia da gravidez, da gestação, né, você já implica muitas transformações, né? Sim. Então, assim, a partir do momento que se descobre grávida, isso tem que gerar uma série de adaptações físicas, sociais, questões práticas mesmo. Então, assim, uma série de adaptações são necessárias e, inclusive, no psiquismo desses pais. Né? A gente tem que pensar assim, que você inserir nessa vida psíquica, né, a figura de um filho, né, do desejo desse filho, isso vai ter repercussões importantes para essas pessoas, né? Para os principais envolvidos, para a mãe, para o pai, para a companheira, para quem estiver junto. Então, assim, todas essas adaptações, elas acabam gerando algumas questões psicológicas também importantes. Uhum. Por isso que sempre, quando a gente faz curso de gestante, né, Júlia, sempre que a gente fala de gestação, eu acho assim, fundamental a gente começar pelos aspectos psicológicos e emocionais, porque se a gestante, se o companheiro estiver junto, fortalecido, encarando tudo que está vindo, conseguindo elaborar essa necessidade de transformação, conseguindo se preparar para uma gravidez, para um parto, para o desenvolvimento do bebê posterior, com certeza eles vão estar muito mais fortalecidos para isso, né? Então, assim, é importante a gente admitir que existe, né, uma série de transformações emocionais, a gente está disponível para entender que isso vai acontecer, que vai mexer com a gente, que vai ter toda uma repercussão. Tô vendo o gatinho passar aí atrás. Não liguem, gente. Eles adoram uma live. Então, assim, eu já Eles têm que tentei, não aparecer, dá. né, Júlia? Não dá. Mas é isso. Então, assim, é importante a gente entender quais são essas alterações, até para a gente poder ver o que é normal, o que é esperado, em que momento a gente precisa de ajuda, né? Então, assim, a gente poder falar sobre os aspectos emocionais é importante justamente para a gente se preparar da melhor forma possível. Isso Porque era como a gente está até. falando, é a base do que vem, né? Não é mais ou menos. A segunda pergunta tem muito a ver com isso. Por exemplo, no início da gravidez, você ainda não sente o chutinho do bebê, você ainda não tem aquelas sensações de, meu Deus do céu, estou grávida, estou vendo a minha barriga, estou sentindo os chutes. Então, assim, quando que acontece esse vínculo entre mãe e bebê e como é que o pai ele consegue participar desse momento que ele, por enquanto, é uma terceira roda, ou que ele sente uma terceira roda nesse momento? Isso também, Júlia, é muito individual. Tenho certeza que todas as pessoas que estão assistindo aqui experimentaram ou estão experimentando de uma forma muito particular, né? Tem famílias, tem casais que conseguem antecipar essa presença do bebê desde o início, antes até, né? Primeiro beta ali positivo já consegue iniciar uma relação, um vínculo muito profundo com o bebê. Não é o mais usual, né? Mas tem pessoas que conseguem. Tem pessoas que precisam mais da convivência, que conseguem já na gestação começar um vínculo mais solidificado. Tem outras que precisam esperar a criança nascer para que esse vínculo se construa. Isso é muito, muito particular, muito individual. Teve até um psicólogo que conversou uma vez comigo numa conversa dessas assim de entrevista. E ele falou que uma das formas que o homem ele pode participar é através das pequenas coisas. Por exemplo, a gente sabe que gestante tem que passar um monte de creme, né? De estria, de não sei o quê. Então, talvez ele passe na barriga, o creme na barriga da esposa, entendeu? Ele tentar participar dessa forma. Tentar encarar aquela barriguinha que está se formando, aquele serzinho que está crescendo ali dentro, de uma forma também participativa, né? Que ele também
consegue. A gente costuma falar isso, assim, que a participação do pai durante a gestação, o vínculo com a criança, ele é indireto. Ele passa pela mãe, né, durante a gestação. Então, tem pessoas que depende muito da personalidade de cada um, de como é. Por exemplo, hoje em dia a gente fala da importância da voz, né, durante a gestação. Então, a gente conseguir Da falar com o bebê voz? da voz. Tá. Você conseguir falar com o seu bebê, porque a gente tem vários estudos que comprovam que por volta da 20ª semana, 22ª semana, o bebê já consegue escutar esse som que vem do exterior. Antes disso, ele consegue escutar os barulhos do corpo da mãe. Então, isso é muito valioso porque mostra que é o primeiro contato com algo que é externo, é o primeiro traço de realmente dessa vinculação. E tem pais que conseguem fazer isso com tranquilidade, com naturalidade, conversar com a barriga, cantar, falar. Tem outros que não vão conseguir. E assim, não tem problema. O É, importante é não se culpar por isso. Porque a gente tem que respeitar também o traço de cada um, né? Se tem pais que são mais por criação, por toda a questão de gênero que a gente sabe que ainda existe, são mais distantes, são menos falantes, não conseguem falar com a barriga, por exemplo, a gente vê muito isso. E às vezes a mulher quer, que gostaria que o marido fosse assim, né, que tivesse junto. E a gente tem que respeitar a forma de cada um ser, né? Porque é, eles são assim, o filho vai conviver com o pai dessa forma. Então, assim, é exatamente. importante que a gente conheça, que você saiba da importância dessa vinculação, mas é muito importante, Júlia, que a gente não ache que a relação tanto do bebê com a mãe, quanto do pai com o bebê, não é um botãozinho que liga. Tem gente que fala assim, poxa, ainda mais da mãe, a gente tem uma idealização da maternidade muito grande e Sim. acha que só de estar grávida já ama o bebê loucamente. Eu E estava não é conversando assim. isso, eu estava falando exatamente isso outro dia com uma amiga minha que ela tá grávida, e eu falei para ela assim, gente, você assim, porque todo mundo fala que, ai meu Deus do céu, meu amor, eu já te amo incondicionalmente. Como é que é isso? Assim, se você não sente o bebê. Ela falou assim, Júlia, não tô sentindo nada. E é Então, assim, assim por mesmo, enquanto, eu não amo é muito ninguém. particular. Tem gente que sente mesmo. Eu vejo que é natural. A pessoa, às vezes, vive a gestação de uma forma muito grandiosa e já apaixona naquele momento. Mas o mais natural não é isso. É realmente precisar de um tempo, a gente entender, a gente aceitar que a gente precisa de um tempo para que esse amor aconteça, que é toda a questão de vinculação que a gente estuda, né? Por que é Sim, tão importante a gente estudar o vínculo? Porque ele não é instantâneo, como exatamente. a gente idealiza, principalmente a maternidade, né? Ou seja, se permitir um tempo, às vezes a gente conversa com uma mãe, ela acha que o bebê tem que nascer, tem que achar o bebê mais lindo do mundo, tem que estar já completamente apaixonada. E não é E a assim, gente- não é assim nem para a mãe, nem para o pai. E aí, qual é o problema? Toda relação, toda, inclusive com o filho, a gente tem os dois lados. A gente tem uma que a gente fala que é ambivalência. Você ama e ao mesmo tempo você se questiona, gente, será que foi o melhor? Eu tenho engravidado agora, o que a gente fez? Será que você é uma boa mãe? Será que você é um bom pai? Essa ambivalência não tem problema. A gente não amar loucamente o filho não tem problema. Qual é o problema? É quando a culpa vem junto. Né? Fala assim, poxa, eu devia estar amando meu filho mais do que eu tô. Aí, essa culpa, ela pode fazer mal para nossa relação com o bebê, com a gente mesmo, né? A gente sabe que um pouco de culpa faz parte da maternidade, da paternidade. A gente brinca, né? Eu falo sempre com as mães, com um filho, dá assim 20 quilos de culpa nas costas. Porque é isso, a gente tende a se culpar de tudo e a gente acha que tem que sempre fazer melhor, porque a gente não dá conta. Um pouco de culpa faz parte do processo da maternidade e da paternidade. Mas quando ele é excessivo, quando a gente começa a achar que a gente começa a se tratar de uma forma mais dura, e aí a gente não consegue investir nessa relação de uma forma mais tranquila, essa culpa pode fazer mal. Não a ambivalência, não a gente não amar loucamente o filho desde o primeiro momento. Vai isso. acontecer, é só a gente não se pressionar, sabe? Essa linha que você está pegando, eu vou até pular uma das perguntas para chegar logo no outro, porque tem muito a ver com o que você falou. Assim, um filho, quando ele não é desejado, ou seja, não desejado, calma, Planejado. não planejado, isso aí. Filho é sempre desejado. Quando o filho não é programado, ele sente isso de alguma forma, entendeu? Porque Uhum. Essa pergunta é legal. eu também já escutei uma vez que mamãe triste vira bebê triste, né? Assim, que eu não sei como, mas assim, a mãe triste, os hormônios, não Uhum. sei, influenciam no bebê e o bebê pode ficar triste, entendeu? Então, Como é duas que é isso? coisas importantes aí, né? Isso que você falou. O bebê pode não ser programado. E muitas gestações, hoje em dia, como eu trabalho muito com isso, eu vejo que muitas gestações não são programadas, mas eu acho que de alguma forma o inconsciente arma para essas mães, para esses pais,
né, para poder realmente iniciar uma gestação, porque para nascer um bebê tem que ter desejo, É, né? Então, quando você se consertou e falou assim, não é programado, mas é desejado, porque mesmo que tenha sido um desejo, às vezes até mais inconsciente, ele existiu. E existiu depois para levar essa gestação, né, para desenvolver essa gestação. Então, é muito importante a gente entender que mesmo quando ela não é programada, ela pode ser desejada, ela tem um lugar na vida daquela família. Se exatamente. não tem, né, vamos supor que realmente foi uma gravidez não desejada, não planejada, e não consegue encontrar o desejo, aí o ideal é procurar uma ajuda psicológica mesmo para poder Psicológico. olhar para esse bebê com desejo. Porque ele precisa, a criança para existir, ela precisa desse investimento dos pais, né, Sim. de pessoas No próximas. Às vezes, início, ela infelizmente, totalmente depende da gente, né? o bebê ele é totalmente dependente, né? E não é só do cuidado físico. A gente tem alguns estudos, né, que mostraram lá atrás crianças que ficavam Outro. internadas na época, na época da guerra, que ficavam internadas em orfanatos quando os pais faleciam, e tinha todo o investimento no físico dessas crianças, mas não tinha o investimento afetivo. E essas crianças tiveram sérias repercussões no desenvolvimento, né? É Então, mesmo. o bebê humano, ele não precisa só do cuidado físico, ele precisa também de um investimento dessa ordem do desejo. Então, assim, se não existe desejo, é importante procurar uma ajuda para poder olhar para isso, né? Para olhar para. Então, a gente diferenciar a questão do desejo, da programação para o desejo, encontrar esse desejo de alguma forma, sabendo que mesmo no desejo, Júlio, eu acompanho famílias, às vezes, que vêm de 7 FIVs, fertilização in vitro, de vários Não. tratamentos para engravidar. Quando engravida, se questiona se foi o melhor momento. Então, daí a gente entende. É muito comum, porque a gente vê que o desejo está ali, ele existe, mas ele dá medo. Por que a gente Dá, tem e ninguém, eu ambivalência, acho que né? ninguém está 100% preparado. Nunca. Ninguém Para tá. nada, para Nunca. falar a Você pode verdade. ter 10 anos de tentativa de engravidar. Quando você consegue, você vai ter medo. Você vai pensar se você vai ser uma boa mãe ou não. Então, mesmo que você tenha muito desejo, você também vai ter esse outro lado. E aí, o que pode atrapalhar a relação? Não é não ter programado de forma nenhuma, isso é besteira. É você não conseguir olhar para o seu desejo, não conseguir deixar esse desejo aparecer, né? E de alguma forma se culpar por isso. De novo, a questão da culpa, né? Eu sempre ligo alerta para essa questão da culpa, porque eu acho que ela pode ser muito danosa para as relações. Né? Tipo assim, um exemplo bem simplesinho, Júlia, só para as pessoas que Uhum. estão aqui entenderem. Assim. Se a gente, por exemplo, tem um filho mais velho e fica com pena do mais velho porque você tem um pequenininho, aí você se sente culpado, poxa, coitadinho, ele perdeu a mãe. Aí você começa a querer compensar aquela criança. E aí começa uma relação de alguma forma prejudicada, porque a culpa vem junto com essa sensação de que a gente tem que fazer Ou, algo para compensar. ou às vezes é o irmão do meio que ele suplica assim por atenção e você acaba falando, meu Deus do céu, eu preciso dar atenção de alguma forma, mas eu não consigo me dividir em milhares. Então você realmente assim, eu venho de uma família de três, né, de dois Eu irmãos também, e eu. Júlia. Então assim, eu sou Eu a sou mais do meio. nova. Você é do meio? Ah, você é do mais Não, eu nova. sou a mais nova. Então, Uhum. assim, meus irmãos sempre falam que eu recebi mais atenção porque eu sou a menina, eu vim depois. Mas, assim, eu também tenho muitas coisas para falar de cá, né? E eu sei que o meu Uhum. irmão do meio, ele sofreu muito com isso, porque ele falou assim: eu Quando tinha meio minha mãe só sofre. para mim. Eu tinha minha mãe só para mim. Nunca Aí veio teve. essa pentelha aí. Ô, Júlia, a gente tem lá no início da vida, eu e Paloma fizemos um post muito legal sobre irmãos, falando disso, do lugar simbólico de cada irmão, do mais velho, do meio, do mais novo. É super interessante, porque tem repercussões em quem a gente é, né? É, o Então, assim, pessoal, só fazendo uma propaganda aqui, a Helena tem, junto com a Paloma, um canal isso. super interessante chamado Início da Vida. Procurem lá no. Eu acho que eu coloquei aqui no post, né, Você botou no que post, eu divulguei vocês. Entrem esse lá, post porque do irmão, tem uma elas têm pessoa legal. live, elas têm lives, elas têm programações, elas têm eventos, elas têm. Assim, tá perfeita a página. Parabéns, Ah, Júlia, inclusive, porque é muito, obrigada. muito bem feito, muito legal. É, Obrigada. Eu e Paloma, a gente iniciou essa página justamente pela importância de falar desses momentos, né? Tem tanta coisa relacionada que a gente vai colocando, e a Paloma também é uma apaixonada por esse início da vida, então a gente juntou esse espaço de É uma forma legal. literalmente, né? O início de uma vida. Isso. Bom, Helena, o pai tem aquele mito todo assim que pai também, eu não sei se é por causa de uns ciúminhos de que ele quer ficar junto com a esposa, ou se ele quer competir com a esposa por um lado, ou se existe isso mesmo.
O pai sente os sintomas da gravidez? Pode sentir os sintomas da Uhum. gravidez? Por exemplo, se eu falar, eu estou enjoada, e o pai falar, eu também estou enjoado, estou começando a ficar enjoado. Isso é besteira ou Isso isso é. acontece muito, não é besteira não, Júlia, e é super comum, e é importante a gente entender por quê, porque senão a gente pode fazer uma leitura, como você falou, assim, tá com ciúme, tá querendo chamar atenção, e na verdade, eu acho que assim, quando a gente olha mais a fundo, isso diz muito do sofrimento do pai, porque a gente tem muito, né, durante a gestação, a gente dá muito apoio, um olhar muito profundo para a mãe, né, para as mães. A gente entende que a mãe tem um sofrimento psíquico na gestação, né? Isso com a Uhum, nossa evolução do olhar sobre a gestação, a gente vai vendo. É um momento extraordinário para todo mundo, mas é um momento de muitas transformações, né? Então, também é difícil para o pai. Só que o pai não costuma ter esse olhar, e aí tem toda essa expectativa do gênero, de que ele tem que ser o forte, dar conta, e não tem, e já tem uma dificuldade do próprio pai manifestar as suas emoções, né? uhum. Então, o que que acontece na gestação? Os pais às vezes ficam muito sozinhos, né? Muito solitários no que eles sentem. Eles não têm muito uma via para expressar essas dificuldades. E igual, como para a mãe é difícil, né? A mãe tem que fazer uma série de adaptações, como a gente falou, psíquicas, emocionais, sociais, práticas, né? Então, assim, um monte de coisa. O pai também, né? Então, eu acho que assim, o fato dele demonstrar no próprio corpo algumas alterações similares à gestação, também mostra esse sofrimento psíquico que ele tem. A gente tem uma síndrome, gente, é muito interessante. Eu não sei se vocês já ouviram falar, Júlia, você conhece? Chama síndrome de Covarde. Colvard. Eu falei isso Colvard. outro dia, mas eu falei covarde. Aí Rafael olhou pra Não, minha não, cara não, assim, não, não. covarde? Não, não, é Pelo alguma coisa contrário, desse tipo. não tem nada de covarde nisso. É super corajoso. Porque é até interessante esse termo. Eles têm duas origens para o termo. Que ou acredita-se que vem do francês, que eu acho que fala, é couvert. Você fala francês, Júlia? Não. Couvert, que eu acho que Ai, dizem que é todo mundo fala um pouquinho. que quer dizer chocar, né? Ou vem esse segundo, eu acho mais interessante, que viria, o Kovad viria de um ritual indígena. Olha que interessante, que uma tribo indígena, depois que as mulheres pariam, os homens ficavam dias deitados. Olha só isso. O homem é que fazia esse retiro espiritual para proteger, era como se ele estivesse ali deitado, fazendo como se fosse uma vigília, para ele cair os demônios da mãe. Tem uma explicação assim. Mas o homem é que fazia esse resguardo, não eram as mulheres logo Olha. voltavam. E a ideia do Colvard, a síndrome de Colvard, tem incidência assim, diferente. Vários estudos falam, alguns falam de 50%, outros chegam a falar de 80% dos homens apresentariam alguma alteração similar à da gestante. Então, por exemplo, ganho de peso, né? Sempre quando eu falo isso, os pais sempre falam, muitos ganham Mas peso, aí que tá, o ganho dor de nas peso pode ser costas. atrelado aos desejos da mãe de comer um hambúrguer, de comer aquelas coisas assim, e ele Com embarcar na certeza. nossa. Pode ser também, pode ser isso, pode ser realmente esse medo que a ansiedade faz a gente comer mais, né? Então, assim, uma série de alterações que podem ser típicas da gestação, mas que aparecem nessa síndrome. Essa síndrome não é uma doença, né? A síndrome não é doença, mas é um conjunto de manifestações que o pai demonstra e que nos sugerem esse sofrimento psíquico. Por que eles precisam mostrar no corpo essa dificuldade desse período, né? Então, dor nas costas, enjoo, desejo mesmo, como você falou, né? Então, assim, hipersonia. Então, na verdade, a gente tenta fazer uma interpretação um pouco mais profunda, mostrando como esse pai realmente precisa de atenção. Às vezes eu vejo lá na perinatal, assim, às vezes coisas mais sérias, Júlia. A mãe tá ali parindo, em trabalho de parto mesmo. Gente, outro dia, há pouco tempo eu vi isso. O pai quebrou o pé, escorregou, não sei o que, quebrou o pé. Então a mulher parindo, o pai. Então, assim, Mentira. aí fica assim, tá querendo chamar atenção, não é possível. Mas assim, são manifestações de que realmente ele também está sofrendo, né? Às vezes a gente pode nem fazer uma. Você tá rindo, né, Ju? Eu vi um artigo falando também de condições, assim, pedra no rim, coisas que inflamam durante a gestação. De alguma forma, o Mas corpo também é muita falando, né? preocupação, né? A gente fala, a gente costuma falar que o corpo fala, o corpo se manifesta. Então eu acho que é um pouco disso, é um pouco da sua ansiedade, daquela coisa toda que mexe aqui dentro e extrapola de alguma forma, né? Eu já Com soube de certeza. pessoas que tiveram herpes também, sabe? Sim, herpes é clássico. Por causa Tirando as de. dores de barriga, diarreia, isso
A gente vê sempre. Mas é isso que você falou. O que que o corpo fala, né? O corpo fala pra gente quando a gente não consegue falar. Então, se a gente der espaço, der voz para esses pais falarem como eles estão se sentindo, eles não vão precisar. Isso serve também para os irmãos, tá? Uhum. Se a gente der espaço para eles falarem como eles estão se sentindo, o medo que eles têm, a gente, de Tem repente, isso deles também, né? também, Irmãozinhos. Os irmãos irmãozinhos também. mais velhos, assim, como é que fica com a história de um novo Exatamente. ser Porque na família? o que acontece? A família tem um equilíbrio anterior, né? Mesmo que seja a família, o primeiro filho, ou já o segundo, terceiro, enfim, tem um equilíbrio que já existe ali. Com a chegada de um outro bebê ou do primeiro bebê, esse equilíbrio tem que ser rearrumado, né? Então, assim, é muito importante que as pessoas desse sistema, né, a gente encara a família como um sistema, que eles tenham a garantia do amor, né? Eles precisam ter essa garantia do amor. O que o irmãozinho quer? Ele quer ter garantia de que ele vai continuar sendo amado. E às vezes o que os pais fazem, até para deixar as crianças mais tranquilas, o que eles falam, nada vai mudar, tudo vai continuar igual. E não é verdade, que vai mudar tudo, né? Vai Quando mudar chega o tudo. irmão, vai mudar tudo. Muda a rotina, muda a casa, muda o horário de sono, muda tudo. Então, a gente não adianta falar que não vai mudar. O que eles precisam é ter a garantia que, mesmo mudando tudo, eles podem amar duas Ainda vai ter um crianças da mesma espacinho. intensidade. Né? Exatamente. O amor não muda, né? Então, assim, e entender também que o ciúme ele é normal. Porque às vezes a gente tem essa coisa do ciúme, de não poder ter ciúme, e os pais reforçam muito isso, assim, ele tá adorando o irmão, ele ama o irmão. Sim, ele ama o irmão, mas o ciúme faz parte, né? A gente estava E não falando aqui tem que a gente vem problema de com família isso. O reino de era três, dele, né? ué. O reino até então era Júlia, dele. fala a verdade pra mim. Até hoje você não tem ciúme dos irmãos? Os irmãos têm ciúme de você às vezes? Tem. Lá em casa a Muito. gente tem. Tem. Se a mãe beija um e não beija os outros, gente, o Ah, ciúme entre se minha mãe dá irmãos. presente para os outros, eu falo, cadê o meu? Cadê? Cadê? É assim, é normal, né, eu Exatamente. acho. Acho Ó, minha não, irmã tá com até aqui, eu certeza. tô vendo. Minha irmã tá vendo, né? A gente é assim, a gente se ama, mas a gente vai ter ciúme, claro, que num nível tranquilo, né? Então, então assim, é saber que o ciúme, ele faz parte. Às vezes a minha irmã botou, eu tenho. É lógico, não tem como negar. Minha mãe também está aqui assistindo, tá comentando em tudo. Minha princesa, eu falo, ai meu Deus do céu. A família tem como parecer, né, Júlia? Tem que, ué. Tem que todo mundo, até o Mas gato é aqui isso, atrás, ó. assim, é até o gato. O mais importante, eu acho que é isso, a gente naturalizar esse ciúme, porque às vezes as pessoas ao redor reforçam isso como uma coisa negativa, né? Assim, mas ele tá com ciúme, o que que a gente faz? Gente, ciúme é normal, né? A relação entre irmãos é para preparar a gente para a vida lá fora, né? Então, assim, é como se fosse um treinamento para as relações posteriores. Então, o ciúme não tem problema, quando não é excessivo, né? Quando a gente Isso, está brincando aqui, ele faz parte, né? Não tem problema nenhum. A criança só quer saber que é amado. Então, assim, o exatamente. pai também. Se o pai for totalmente excluído dessa relação, ele pode ter ciúme, sim, né? Então, assim, o importante sempre é o diálogo. Como eu estava falando, para que eles não tenham que agir pelo corpo, falar pelo corpo, né? Que a gente fala muito em psicologia que é essa passagem ao ato, né? Que eles possam falar o que eles estão sentindo. Então, por exemplo, você chega com um irmãozinho, vamos supor, que tenha 4, 5 anos, às vezes até menor, e você chegar em casa e fala para a criança, como é que você está se sentindo? Tô vendo que você está com raiva. Você ajudar a criança a nomear aquele incômodo que ela está sentindo É. para que ela não tenha que agir. Porque E criança pequena, volta e meia eles reagem assim, ou regredindo, criança quer voltar a mamar, quer voltar a é? engatinhar, quer voltar... Muito comum, muito Você comum. Não fica é, regredindo claro, assim, tendo atos de criança mesmo, empurrar, também, então isso que eu ia bater. falar, o comum de criança pequena ou regressão ou agressão mesmo, agressividade. Normalmente uma agressividade voltada muito para a mãe. Se grudam Uhum. às vezes no pai, sempre individual. Eu não, assim, é importante a gente falar, cada caso é diferente, né? Cada família, cada criança, cada educação vai ser de uma forma, mas assim, o que eu vejo com frequência é isso, ou regressão nesse sentido, níveis de desenvolvimento que já tinham sido atingidos, regredindo, né? Então a criança querendo voltar a mamar no peito, às vezes chupar a chupeta do irmão. Isso tudo está dizendo alguma coisa, É, né? é. Eu, os pais me perguntam, deixa eu fazer isso. Não tem por que deixar, né? Porque você está reforçando um comportamento E que é regressivo, né? normal.
E é né? normal, Sim. mas ao mesmo tempo a gente não precisa deixar fazer, não precisa se assustar, não Não é é, uma coisa de outro mundo, você não precisa, você não, mas eu acho que o que você não pode fazer é deixar ele perceber que isso é normal, que ele pode se manifestar dessa forma. sim, Ele a tem que usar gente o entende diálogo, que nem isso, você né? falou. Mas a gente não precisa dar isso, a gente tem que tentar fazer a criança falar. Então, assim, como é que você está assim? Mesmo criança pequenininha, Júlia, a gente consegue falar, às vezes os pais falam, mas não entende. Entende. Ah, Criança é ganhada desde o sabe o início nesse mundo de linguagem, né? sabe o que que eu lembro? Me corrija se eu estiver errada, mas eu lembro que a Helena, pessoal, ela fica lá dentro da nossa UTI neonatal, né? Ela atende os pais da UTI, enfim. E eu lembro conversando com você, Helena, e você tinha me falado assim que você tem um dia só para os irmãos, para a visita dos irmãos. E que era É, muito bonito que você incentivava os irmãos que ainda não tinha vínculo com aquela criança, porque a criança está dentro da incubadora muitas vezes, né? Não tem como reagir, interagir, né? E você falava para eles desenharem, fazerem desenhos para o irmão, e aí colava na incubadora, não sei o quê. Então, eu acho que é um isso é pouco muito disso legal. também, né? Explica, fala um Sabe que é pouquinho legal você ter brevemente falado sobre isso. isso? Porque assim, foi lá na perinatal que a gente começou a visita dos irmãos aqui no Brasil. Foi o primeiro lugar no É Brasil que era a mesmo? psicóloga Denise Morte, que é uma psicóloga maravilhosa, né, que é grande profissional da área de perinatologia, né, assim, e ela trouxe a visita dos irmãos no ambiente de UTI a primeira vez lá aqui na perinatal. Então, assim, é uma coisa muito bacana, um trabalho que vem hoje em dia. É uma recomendação do Ministério da Saúde, Olha, né? Então, assim, cheguei a começou lá com arrepiar. a Denise Morte. Assim, é Arrepiada. uma profissional que eu admiro muito, não sei se as pessoas que estão aqui conhecem, mas ela foi muito importante para essa área, né? Então, era psicóloga lá da perinatal, se aposentou, eu acabei ficando no lugar dela, e eu era estagiária dela, lá na perinatal. Então, Olha, antes de trabalhar no perinatal, eu fui estagiária muitos anos atrás. Mas, enfim, a visita dos irmãos na UTI é super importante. Infelizmente, nesse momento de pandemia, a gente não está conseguindo fazer na UTI, por conta de todos os cuidados, né? A gente está fazendo a visita online, né? Então, ah, que assim, legal. não é a mesma coisa, mas a gente consegue, de alguma forma, aproximar esses irmãos. Porque é muito importante, né? Quando o desfecho não é o que é esperado, né? Esse encontro acontece antes e tudo, tem toda uma repercussão psíquica importante. A gente pode até fazer uma live sobre isso um dia, né, É Júlia? verdade, vamos anotar isso. E não vamos deixar só para novembro, não, que é mês da prematuridade. Vamos fazer antes. Vou Eu acho muito agitar, legal vou que agitar, vou porque tem agitar. toda uma repercussão quando o bebê vai para a UTI, né? E Tem. não só a criança, o irmão chega, como muda ainda mais a rotina desses pais, porque eles vão ter que ficar, eles têm alta, a mãe tem alta com frequência e eles continuam indo ao hospital. Então, assim, se o irmão não entende para onde os pais estão indo, o que, que eles estão fazendo, é muito difícil, né? Entender que realmente ele continua sendo amado se os pais Exatamente. não estão ali com E ele. eu não lembro se foi você que me falou isso, ou o Odália, ou o Jofre, que falou assim: é mais difícil ainda quando a mãe sai de casa com uma barriga, volta sem Sim, barriga, sem bebê. O irmão exatamente. fica assim, ué, cadê? Cadê aquele Exatamente. ser que tava para nascer? Cadê? Então, assim, eu acho Exatamente. E a assim. ideia. Desculpa, Diga. Júlia. Não, 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 pelo amor porque de a Deus. ideia do irmão, dependendo da idade, vamos supor que seja uma criança pequena, ela precisa muito do concreto para entender o que é o irmão. A ideia do irmão é muito abstrata para criança pequena, né? Porque aponta para uma barriga. Fala que o irmãozinho tá ali, isso é difícil para a criança entender, né? Coisa Aí depois a doida, mãe né? chega, assim, bebê. Então, assim, é muito importante que a gente leve esse irmão para o UTI para que eles vejam, para que ele veja, para que ele concretize onde o irmão está, o que está acontecendo. Por que, que a mãe sai todo dia e não volta? O que está acontecendo? Por que, que a mãe está triste? Porque os pais chegam tristes em casa. E às vezes acham que a criança não está entendendo. A criança entende muito, a criança é muito sensitiva, assim. Desde muito pequena, a criança é sensível. Tô até lembrando agora dessa outra pergunta que a gente está falando tanto que eu até esqueci, né? Da criança triste, né? Ah, é Isso, verdade. isso é importante, é importante retomar, a gente até esquecendo. O que acontece? A criança, desde muito pequenininha, ela é muito sensível às emoções dos adultos que cuidam dela, né? Das pessoas próximas. Então, se a mãe é uma mãe deprimida, a criança, não é que a mãe seja triste, o bebê vai ser triste. A mãe tem depressão, a criança vai ter uma depressão. Não é isso. Mas a criança se vê muito pelo olho da mãe, pelo olho do Sim. pai, o olhar das pessoas. É como se a gente, com o nosso amor, a gente olha para a criança com tanto amor que ela é capaz de sentir aquele amor. Né? A gente tem um autor que fala muito do complexo. Enfim, uma coisa mais psicologia, não vou entrar em detalhe, Não, mas mas assim, entra, é legal. A gente está aqui uma hora aprendendo, sugando tudo que você fala. é É porque assim, ótimo. tem um complexo, né? Que é isso, quando a mãe está num quadro mais depressivo, ela não consegue espelhar para o bebê esse amor. O bebê não consegue se ver no olhar da mãe.
E isso vai ter uma repercussão importante. Por isso que é tão importante que a gente saiba identificar uma depressão pós-parto, porque o tratamento, o prognóstico de uma depressão pós-parto é muito positivo. Se Isso era uma começa o das tratamento perguntas logo. aqui. Então, Já pode. entrando um pouco, né? Já. Então, assim, se a gente consegue identificar essa tristeza materna ou paterna também, e já de início iniciar um tratamento, você possibilita que essa mãe esteja bem para olhar para esse bebê com amor e para que o bebê possa se olhar nesse olhar apaixonado da mãe. Porque Bonito se, isso que você se a mãe falou. olha para o bebê e não reflete nada, como é que é para essa criança, como a gente começou falando do desejo, né? Como essa criança vai sentir esse desejo, né? Então, a Exatamente. forma como a gente olha para o bebê, como a gente fala com o bebê, como a gente inclui ele na nossa vida, isso tudo vai mostrando ao bebê quem ele é, como ele é amado, como ele é querido, como a gente cuida dele, entendeu? Então, quando esse olho Exatamente. está um papo de tristeza, essa relação pode ser prejudicada. E agora, a depressão é necessariamente só pós-parto? Não existe, Não. entendeu? Hoje em dia a gente tem falado mais, a gente tem utilizado mais o termo depressão perinatal do que pós-parto. É A gente mesmo. usa também, não está errado. O que acontece? Não é errado, não. É Mas a tudo que. pós-parto seria só após o parto. Perinatal, a gente está falando desse período que é gestação, parto e puerpério. Então, por isso que a gente Uhum, tem usado essa expressão depressão perinatal para a gente abranger todo esse período, tá? De uhum. gestação, parto e puerpério. Puerpério. É. E aí é uma depressão que é importante a gente falar um pouquinho de como ela se manifesta, Sim. porque ela tem as características da depressão clássica, tá? Não é só uma tristeza, porque às vezes a gente confunde, né, Julia? Porque é um período, como a gente está falando aqui, muito, muito legal, De muitos de muito, hormônios, muito né? intenso, mas é um período muito difícil também. Né? Então, assim, a gente está grávida, está feliz que o bebê está vindo, mas a gente também está com medo, como a gente está falando. Depois que o bebê nasce, a gente está com medo, a gente está com sono alterado, a gente está preocupação com a amamentação. É tanta coisa que é muito natural a gente estar triste em alguns momentos. Às vezes a gente espera uma alegria, né? E não é isso que acontece. A gente tem realmente uma fragilidade psíquica nesse período. Tá? Então, apesar de toda a grandiosidade desse período que a gente fala perinatal, Uhum. ele também é um momento, a gente normalmente tem esse estágio de fragilidade psíquica. Então, é natural a gente ter momentos tristes, a gente está mais chorosa, mais sensível, não só a mulher, o homem também, tá? Sim. Então, só para a gente não achar que tudo é depressão pós-parto. Às vezes, lá na perinatal, os pais me procuram e falam assim: eu acho que minha mulher está com depressão pós-parto. E eu sempre acalmo a pessoa, falo, calma, é muito recente para a gente falar isso. Porque a depressão pós-parto, ela normalmente aparece mais para frente, um mês depois. Não tem regra exata, mas normalmente ela começa mais para frente e vai se intensificando, E tá? só deixa eu te perguntar uma coisa, que aí você emenda. Depressão pós-parto é a mesma coisa que baby blues? Ou são Ah, coisas sim, não. distintas? É muito importante, foi importante você falar isso, porque tem três tristezas aí que é importante a gente identificar. Tem essa tristeza que eu tô falando que ela é normal, ela faz parte, a gente vai estar triste, a gente vai chorar. Aí depois a gente fica feliz. É uma tristeza que faz parte desse período. Toda adaptação que é necessária. Às vezes a gente vai ficar triste porque a gente, cara, queria sair sem se preocupar com o bebê, queria comer comida quentinha, queria tomar um banho longo. Isso Queria minha faz vida de parte. volta, às vezes, né? Queria minha vida de volta. E a gente, quando tá grávida, a gente fica muito sensível. Muito, muito, muito. Assim, a gente escuta cada Imagina na história de vida, cada pandemia. história. Imagina na pandemia. Nossa senhora, demais, assim. Muito. Então a gente fica triste. Várias gestantes que eu acompanho choraram porque não puderam fazer um enxoval, não podiam ir numa loja, queria viajar. Então, assim, isso é normal, é super natural, né? Essa tristeza. Porque às vezes a gente tem, como a gente falou dessa idealização da maternidade, acha que tem que estar feliz o tempo todo. E não é assim. Então tem essa tristeza que ela é normal, que a gente vai ter em todos os momentos da vida, que não configura um estado depressivo, né? O baby blues é um fenômeno diferente, é um fenômeno considerado adaptativo. A grande maioria das mulheres vão ter, a gente fala, tem estudos que falam de 80% das mulheres, tá? Isso varia muito de estudo para estudo, mas alguns chegam a falar de 80%, ou seja, muitas têm, é, e é considerado adaptativo porque normalmente ele começa do terceiro dia de vida do bebê, tá? Dura no máximo 2 semanas. Ele começa mais forte, ele vem com essa sensação de que não vai dar conta, uma tristeza, como um choro recorrente, uma sensação de incapacidade de cuidar do bebê. Eu tive no meu primeiro filho, assim, né? E realmente você chora e não sabe por quê, você chora, daqui a pouco você tá bem, daqui a pouco você tá se sentindo culpada porque não tá tão feliz como as pessoas à sua volta.
Porque Isso a mídia é muito difícil, né? Assim, o nosso entorno é muito difícil. Eu vou chegar nessa sim, parte, continua que eu vou tá, chegar. tá. Então assim, é considerado adaptativo, é super natural. E falando, como eu disse, a gente também tem que considerar um pouco a questão hormonal, né? Eu não gosto de dar todos os créditos para os hormônios, não. Mas eles também têm uma culpa nisso aí, né? Tem. Então, assim, imagina, o bebê nasceu, tem toda uma alteração hormonal ali. Então, a grande característica do Baby Blues é que ele é transitório. Então, assim, do jeito que ele vem, ele vai. Muitas mulheres nem lembram que tem, e são os companheiros que falam: você deve sim, porque você fica chorando e não sei o quê. Porque é tão natural que ele vai embora sem deixar nenhuma marca. Não precisa de tratamento para sair dele, tá? Uhum. Então, assim, é adaptativo, não tem menor, assim, não tem nenhuma repercussão posterior. É só uma questão da mulher se sentir apoiada. Quanto mais ela sentir que ela tá ali, que ela não tá sozinha, ela poder falar sobre o que ela tá sentindo, ele costuma ir sem deixar problema. Já a depressão pós-parto, ela é diferente, porque ela é diferente da tristeza, ela não é só uma tristeza. A depressão, ela tem que estar vinculada a outros sintomas, né? Que os principais, né? É a questão da energia, a falta de energia para realizar qualquer tarefa, não só as tarefas relacionadas ao bebê. Às vezes a gente acha que a depressão pós-parto, ela está ligada só às atividades do bebê. A mãe não quer amamentar, a mãe não quer dar banho no bebê. Não, para ser Isso me considerada falaram uma depressão, vez. É. não. Para ser considerada depressão, ela tem que ter os sintomas da depressão. Então, ela não tem vontade de fazer nada. Às vezes, ela não tem vontade nem de tomar banho, nem de ver uma televisão, de ler um livro. Ela não tem essa energia, né, para poder realizar as atividades que são usuais para ela. Então, para ser considerada depressão, ela tem essa falta de energia, um cansaço. Depende muito da pessoa, então ela pode manifestar ou com insônia, né, sem conseguir dormir, ou dormindo demais. Né? Ela pode manifestar também na questão do apetite, ou comendo demais, ou perdendo o apetite. E às vezes tem ideias, mesmo suicidas, ou não ideia de se matar, mas assim, ai, queria dormir até a criança completar 2 anos, sabe? Um pensamento assim de fuga. Então, isso já indica um quadro mais sério que precisa de tratamento. Sim. Tá? Aqui no Brasil é um dos lugares que a gente tem uma incidência mais alta de depressão pós-parto. É mesmo? A gente E fala por de quê? 12, 15. Você sabe, assim, vocês chutam por quê? Vocês têm alguma teoria do porquê ou não? Eu não consegui ainda entender, porque assim também tem uma questão de diferença de estudos, né? Assim, É, que cada um é. utiliza uma metodologia, mas o que a gente vê é que aqui a gente tem um sofrimento talvez associado à questão do. A gente tem muitas gestações aqui, né, Júlia, se a gente pensar em termos de Brasil, que os pais não acompanham, a gente tem muitas crianças que não têm o registro do pai na certidão, não tem um É, companheiro ou uma é. companheira. Eu acredito que isso deixa uma repercussão importantíssima, né? Porque a Não, gente e fala. não só isso, mas eu acho que o pré-natal é super importante. Assim, quando a gente pensa no pré-natal, a gente só pensa em ir na médica, fazer ultrassom, fazer isso e aquilo. Nada, pré-natal, nossa, depois que eu vim trabalhar na perinatal 10 anos atrás, que eu fui entender o que é o pré-natal. O pré-natal vai muito além disso. Ele é todo um preparo, literalmente, assim, conjugal Isso. daquele trilho que vai se iniciar ali, que é a Com criança, né? certeza. É isso mesmo. Então, assim, a pessoa que não tem alguém no pré-natal, e às vezes não é o pai da criança, mas está ali junto, mesmo que seja uma avó, alguém que esteja Exatamente, junto para sim. dar suporte, é essencial. Porque é É. um período muito difícil. Depois da amamentação, né, as mulheres, existem estudos comprovando, né, de que as mulheres que têm uma pessoa ao lado para apoiar a A rede amamentação, de apoio, seja né? a rede de apoio, Vou né, chegar ela lá, é vou tão chegar lá. importante. Foi mal, tô aqui. Não, vou chegar lá, porque é uma das perguntas, assim. Uhum. O que a gente está falando está ótimo, porque vai entrar, tá fluindo super bem, que está entrando nas minhas outras perguntas. Que não é Uhum. nem pergunta, é bate-papo, né? É, uma das coisas que a gente vê muito, e na perinatal vê muito, assim, são as mães frustradas do tipo, primeiro, eu na gestação, eu não sou uma mãe assim tão ligada nisso, tão ligada naquilo, porque existem mães que nascem mães, mulheres que nascem mães, que cuidou da bonequinha, cuida dos animais, cuida não sei o quê. E tem outras que assim, não, sabe, vai vir, aquele instinto materno vai vir, elas têm aquilo, mas não é uma coisa tão exacerbada quanto Uhum. outras mulheres. Então, Uhum. assim, a gente vê uma comparação constante, né, da sociedade uma com a outra. E especialmente quando a gente está falando sobre a gestação e sobre o puerpério, eu sinto que, assim, parece que é quase que uma competição.
Muito, assim, eu Uhum. estava conversando com a Grazi na semana passada, a gente estava fazendo uma live sobre a amamentação, e ela falou que, assim, assusta ela o tanto de mulheres que eu vou ter parto normal. Aí a outra fala, não, eu vou ter parto normal também. Aí ela tem que amamentar X horas, aí ela tem que fazer isso, aí ela tem que levar o filho para tudo quanto é lugar. É uma competição desnecessária que Ruim para todo mina mundo, né? mina a nossa mente, mina isso, todo esse prazer, assim, porque você está sempre se comparando a alguma coisa. É. Então, assim, eu acho que é importante a gente abordar esse tema do por que não devemos nos espelhar nos outros. Espelhar sim, mas por que que a gente não deveria se comparar aos outros, já que cada gestação é diferente, você gosta de uma coisa, eu gosto da outra, e não tem problema com isso. Só que, assim, eu sinto que Uhum. é muita pressão em cima das mulheres hoje em dia. Sim, eu concordo, Júlia. Eu acho que assim, é tão importante a gente pensar. A gente está aqui falando da gestação, mas o tempo todo a gente está falando que cada pessoa vai sentir de um jeito, para cada um vai ser de uma forma, porque tudo é muito singular, né? As pessoas que são envolvidas são pessoas diferentes, então assim, eu acho que é muito cruel a gente ficar se comparando, né? E na gestação a gente vê muito isso, na gestação e depois que nasce, né? Até o tamanho da barriga vira uma questão, né? É, Ah, porque a barriga é. tá grande, a barriga tá pequena. O que que você fez para a barriga não... Então assim, eu acho que é tão importante, eu falo muito isso para gestantes, assim, é um processo, assim, eu acho que é importante a gestante se fortalecer, porque a gente não pode, infelizmente, a gente não pode educar todo mundo que está à nossa volta, né? Então, a gente se fortalecer para isso, porque às vezes, por mais que essa pessoa esteja bem, tranquila, não quer se comparar, isso te invade, né? A partir do momento que você está grávida, as pessoas se sentem no direito de falar sobre isso, se meter sobre algum Sim, assunto, comparar. muito, A gente muito. vê, é muito comum na UTI, os bebês às vezes nascem prematuros e saem da UTI ainda pequenininhos. E eles sofrem com isso, porque chega na rua, pergunta quantos meses tem, às vezes tem, sei lá, às vezes a criança tem 1 ano e meio e pergunta se tem 3 meses, né? Ou Então, assim, fala, é essa muito questão pequenininho, a gente já é muito ouviu isso, né? pequenininho, você não dá comida, Diversas não, vezes. não sei o quê. Então, assim, a gente não pode evitar que as pessoas, infelizmente, as pessoas falam coisas, as pessoas comparam, as pessoas. Mas a gente tem que se fortalecer para poder estar bem diante disso, não deixar isso. Eu falo isso do filtro pessoal, a gente tem um filtro pessoal para a Boa. gente estar Filtro pessoal. fortalecido, para que isso não atinja de uma forma muito pesada nesses pais, né? E o que a gente puder fazer para individualizar a nossa gestação, eu acho que é válido. Então, assim, por exemplo, você falou do parto normal, como você quer, né? Hoje em dia a gente é bombardeado por uma série de Sim. estudos de gestação. Isso é muito legal, né? Tem muita gente, se a gente pegar aqui no Instagram, a quantidade de pessoas que tem estudando gestação, puerpério, muitas pessoas. Então, assim, a gente é muito legal. Mas, por outro lado, o que eu tenho medo, Júlia, é que as pessoas percam a espontaneidade, né? Porque você tem tanto manual para cuidar do bebê, eu fico assim, gente, cadê o que é seu, né? O que é realmente seu, o Espontâneo, né? que é espontâneo, né? Então, por exemplo, tem um livro que sempre me perguntam o que eu acho, desses de encantadora de bebê, não sei o quê. Eu falo assim, a ideia é legal, né? Mas você não pode tomar como uma bíblia, um Uma manual que você bíblia. vai seguir. Eu acompanhei uma mãe uma vez que ela fazia exatamente o que estava escrito no livro. Então, assim, no livro fala da importância, por exemplo, de falar com o bebê, de dar voz ao bebê. Então, ela virou assim, quase um robô, porque ela falava assim, filho, a mamãe está no quarto com você, eu vou te levar para a sala. Então, assim, tirou totalmente a espontaneidade daquilo, sabe? Então, assim, eu acho que é importante a gente usar tudo isso que está sendo estudado, falado, mas para a gente sempre individualizar a nossa forma de cuidar. Talvez dar um norte, né? Mas assim, Sim, só a gente falar, se existe inspira. isso, então tá. Né? Eu sinto muito isso. Assim, uma pessoa até falou aqui, agora que eu não, agora subiu já o comentário, mas que na amamentação realmente essa comparação, essa pressão é muito cruel. E a Grazi também confirmou isso na semana passada. Ela falou assim, Júlia, é cruel. A pessoa acha que ela não é mãe se ela não consegue amamentar. É. Eu acompanhei uma vez uma mãe que era até obstetra, que ela não conseguiu amamentar e ela sabia da importância, ela queria muito amamentar. E ela tinha tanta vergonha de dar mamadeira para o filho que ela se trancava no quarto para dar mamadeira. Olha o sofrimento que essa mãe É. tinha, né? Então, assim, é muito importante a gente acolher todas as formas de se relacionar com o bebê, né? Que entenda que nem sempre vai ser como a gente gostaria. A gente, na gestação, eu acho que assim, esse momento de pandemia tem mostrado muito isso pra gente, sabe, Júlia? A gente não tem o controle que a gente supunha ter sobre nossa vida, né? Achava que tinha, né? Achávamos e geralmente que tínhamos algum controle e a gente não tem. O filho vem mostrar muito isso pra gente. É uma expressão que eu uso quase que diariamente lá na perinatal. É assim, a importância da gente ver a diferença do ideal e do possível, né?
Isso aí, Você você vai, falou bem. sempre que você pensar como você quer que seja o seu parto, a sua amamentação, a sua gestação, você vai pensar, é isso que eu quero, é isso que eu gostaria. É importante a gente saber o que a gente quer, né? É importantíssimo. Né? Então a gente fala para as mães fazerem um plano de parto, tudo, mas sabendo que nem sempre vai ser possível. E ter essa consciência de quando não é possível, a gente está fazendo o melhor que dá, né? Melhor que dá. O melhor Exatamente. que dá. E aí a gente vai tentando nessa, de não se comparar, de não se colocar como os outros, de não perder a nossa espontaneidade, o nosso jeito de ser mãe, o nosso jeito de ser pai, né? Porque aí realmente a gente vai usar o outro como uma inspiração, de repente, mas a gente não vai cair nessa armadilha, nessa cilada de achar que tem que ser igual ao outro. Porque aí começa, e não para. Porque a gente começa com uma criança na barriga, porque a barriga é pequena, porque a barriga é grande, porque mamou madeira ou não, porque foi parto normal ou O cesárea. Isso cesárea. tudo vira uma competição tão desnecessária, de tanto sofrimento para todo mundo, e perpetua. A criança já tem 1 ano, tem que andar. A criança tem 1 ano e meio, tem que fazer. Gente, não, cada criança tem um Cada um. tempo. Cada criança tem um tempo. Exatamente. E Qual é seria a sua tão cruel essa dica? coisa da comparação, né? Qual seria a sua dica para as pessoas, então, assim, leia menos, ou não é que leia menos, mas assim, Eu não acho que acredite em assim, tudo, não siga ipsis literis, qual que eu seria a acho que sua assim, não dica? é nem não leio, eu acho que é importante, assim, eu acho que é Não importante a leia. gente se preparar. A gente se preparar. Você assiste uma live, você faz um curso de gestante, de repente, você se apropria desse universo, né? Você se familiariza com esse universo, mas nunca esquecendo do seu jeito, né? Da sua forma. E eu Outro acho dia eu vi também que uma mãe falando assim que alguém criticou o fato de dar banho no chuveiro, o pai dá banho no chuveiro. O bebezinho pequenininho, quando pega o bebezinho e leva no chuveiro. E ela falou assim, mas é um momento tão gostoso do meu marido dar o banho, eu não posso. Aí eu olhei assim pra ela, claro que vocês podem, quem vai dizer que não pode, né? Então, assim, é muito importante ter o jeito de cada pessoa. Né? Claro que a gente vai ver com a instrução como é que fala, alguma coisa, mas a gente sempre preservar algo que é próprio, sabe? Eu acho que o, isso que é importante, assim. o Dr. Paulo Marinho está aqui na nossa live e ele falou: Viva mais. E eu acho que é Viva muito isso, assim, para de se nortear por outras coisas, por outras pessoas, por outras coisas, por outras isso. crenças, e viva, entendeu? Se Assim, permite, eu acho que é isso. A gente, quando se permite experimentar a nossa forma, como a gente se desliga um pouco, né? Eu acho que a maternidade e a paternidade traz essa necessidade, né? A gente tem uma oportunidade de se tornar pessoas melhores quando a gente engravida, a gente está revendo nossos princípios, nossos valores. Então, a gente se desconectar um pouco, assim, é importante a gente ler para a gente conhecer, mas a gente também fazer do nosso jeito, né? Se a gente pensar hoje, a gente está 100% do deixar nosso tempo ser. conectado, né? Então, assim, a gente fala assim, e a gente, quem a gente é nisso tudo, né? E é tão E, importante a criação do bebê, né, de uma criança. Então, a gente passar algo que é exatamente. nosso é importantíssimo. Eu estava vendo assim, gente, a gente não vê o tempo passar, né? São sete h Que horas são? 51 Nem sei. 7h51. Ixi, A live acabou. acaba 8 horas. Mas eu vou, complementando aqui, nessa quarentena eu acho que eu tô vendo todas as séries, filmes, tudo de novo até, né? Já acabou a seleção e tô vendo tudo de novo. E eu Isso porque tava você vendo ainda não tem aquele. filho, Júlia. Senão você não ia saber. Exatamente, eu não ia ver nada. Mas o que eu Brincadeira. quero dizer é que tem aquele filme assim, os homens são de Marte, é pra lá que eu vou, alguma coisa É, dessa, a série. uhum. E no final ela acaba engravidando com, sei lá, 40 e tantos anos, etc. E aí é engraçado que ela não deixa o pai fazer absolutamente nada. O pai tenta botar uma roupa, ela critica. Aí o pai tenta pegar ela e falar, ai meu Deus, ele tá pegando errado. Ai, que não sei o quê. Como é que a mãe também. É interessante a gente Sim, deixar o pai também ter o ambiente dele, né? exatamente. Porque assim, às vezes a gente fala que o pai faz errado, mas na verdade não é errado, é do jeito deles. Né? Então a gente faz esse exercício de pensar qual é o nosso jeito e o jeito do pai. Porque o que acontece? Hoje em dia, isso é um assunto que pode durar muito tempo, mas É, assim, só para citar, a gente está vivendo um momento muito especial em relação aos pais, né? A gente vive uma transição do que é esperado dessa figura paterna. é. Antigamente, se a gente pensava nos nossos pais, eram pais mais provedores, que brincavam com a gente, mas que não iam à reunião de escola, né? Muito poucos pais da nossa Ou não fazia o geração dever de casa, talvez. era esperado outras coisas do pai da geração anterior, né? Dessa geração, o que acontece? Os pais precisam estar juntos mesmo, né? Não, a gente fala que não é ajudar a mãe, é estar junto ali dividindo a tarefa, mas esses pais não têm tantos exemplos de pais, de homens que foram assim, né? A gente tem muito mais exemplo de mulheres que cuidam desse início da vida. Sim. Então é um momento difícil para esses pais, assim, o que eles ainda estão aprendendo como fazer, porque eles não têm tantos exemplos como a gente tem. Né? Então, assim, eles estão construindo essa nova identidade paterna.
Então é muito importante porque a gente, mulher que está junto, a gente quer que eles cheguem junto, né? A gente já idealiza esse pai que está ali dividindo. E esse pai está Tá se começando nesse ajustando, mundo, né? está se ajustando a isso. Então, às vezes, está muito atrito entre o casal, sabe? A mulher quer que o cara esteja mais ali, às vezes o cara ainda não consegue, ou ele quer, mas ele faz do jeito dele. Então, é muito Exatamente. Talvez ele esteja importante fazendo do jeito deixar dele e a isso. gente que não está reconhecendo isso, né? Perfeito. Então, se a gente deixar ele fazer, porque depois a gente às vezes não deixa e acaba separando ele do filho, né? Como a gente falou, o vínculo nesse início ele é indireto, ele precisa da mãe para chegar ao bebê, né? Pela questão da amamentação, a mãe é realmente ela é o principal vínculo com o bebê é a mãe no início. Então o pai precisa entender essa triangulação e tá no meio desses dois, separando um pouco para também que não vire uma coisa doentia, seja muito simbiótica. Então o papel do pai é muito importante. Mas no inicinho, ele é coadjuvante, sim, né? Isso não tem problema a gente falar isso, não é errado. Às vezes fala, é politicamente incorreto. Não, porque o papel dele é muito importante para dar suporte para essa mãe. Suporte. Eu Nos acho que até pequenos mais detalhes, importante, né? Porque ele que ergue, sem assim, dúvida. E sem, depois ele sem... vai ser tão importante para poder não deixar isso virar uma doença mesmo, essa relação ser muito simbiótica, entendeu? Então, o pai é importantíssimo. Ou o pai, ou alguém que esteja junto, companheira, né? seja o que for, Exatamente. assim. Pode ser até avó, mas assim, o A gente fala suporte. muito disso, é o terceiro. É a Isso terceira aí. pessoa que está entrando e impedindo essa simbiose doida, porque a maternidade é tão louca que a gente É. precisa de uma ajuda para que não. Olha, Helena, eu não quero te cortar, mas assim, senão o Instagram vai cortar a Vai gente. cortar a gente, Então né? vamos Foi tão fechar bom nunca bonito. Olha, Aham. pessoal, queria agradecer muito. Eu fui lendo, assim, não tivemos muitas perguntas, mas tivemos interações que a gente conseguiu encaixar aqui no meio da nossa conversa. Eu queria agradecer muito, Helena, a sua presença, sempre assim, muito esclarecedora. Não é à toa que todo mundo te ama. De verdade, Imagina, assim, você é uma pessoa de luz. E assim, eu quero imagina. parabenizar não só o seu trabalho que você faz na UTI, mas o seu trabalho que você faz no seu dia a dia. Entrem lá no início da vida, no perfil do Obrigada, Júlia. Instagram, que vocês vão gostar muito. E eu queria agradecer você por fazer essa live, por nos dar essa uma hora e fazer essa live com a gente. E vamos pensar em outras lives. Pessoal, se Vamos, vocês vamos também sim. tiverem alguma ideia de live, sugestão, pode mandar para a gente por inbox que a gente bola aqui uma coisa para semana que vem, ou enfim. Pode falar, Isso. Helena, pode dar o seu fechamento. Júlia, não, foi um prazer estar aqui. Eu acho que, como a gente falou, é tão gostoso falar disso que a gente nem sente o tempo passar, né? É, não sente, E a gente não com certeza sente. teria muito mais quando a gente desligar, que eu vou falar, a gente devia ter falado isso, devia ter falado aquilo. Mas é só um bate-papo mesmo. Então, assim, qualquer dúvida que vocês tenham, queiram mandar pra gente, né, Júlia? Podem É, mandar, a gente vai ficar pode aberto. mandar. E eu vou salvar essa live. Então, assim, para quem teve que sair no meio, amiga, soube dessa live, vê. Vocês vão conseguir ver Uhum. depois. Eu vou publicar aqui no nosso perfil. E aí vai estar disponível no IGTV. E é isso, assim, a gente está super, a gente sempre foi e ainda estará mais ainda super aberta a sugestões, dicas, qualquer tipo de dúvida que vocês tiverem e quiserem que eu até transmita para a Helena, pode mandar para a gente, Isso aí. tá bom? Obrigada, Muito Júlia. Foi um obrigada, prazer. pessoal. Obrigada, Helena. Um Tchau, beijo tchau. grande para Beijo grande, vocês. gente. Tchau, tchau. Tchau.